para gravar. Ah, começou a gravação. Como está indo para o YouTube, e a gente sempre fica aqui conversando, nós combinamos da gravação começar sempre na oração inicial, tá bom? Aí eu sempre falo que nós vamos orar e as meninas dão o clique lá em começar a gravar. Então vamos, Adjane, obrigada. Amém. Senhor Deus, nessa manhã, nós levantamos o nosso olhar para Ti, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Dizemos que o Senhor é a nossa fonte, Senhor, a nossa vitalidade, a nossa vida, a, a nossa esperança, Pai. Os nossos olhos estão fixos no Senhor. Nós estamos aqui para cumprir uma agenda, mas nós estamos aqui, Senhor amado, porque nós precisamos do Senhor, porque nós te amamos, porque queremos mais do Senhor, porque desejamos ardentemente a tua presença, a tua voz, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua direção, queremos ser iluminadas pela tua face, Senhor amado, queremos ser guiadas pela tua voz. Obrigada, Deus, pela vida. Obrigada porque nós vencemos essa semana e nós chegamos até aqui, Senhor, na sexta-feira. Obrigada, Deus, porque o Senhor esteve conosco, ainda que invisível, ainda que a tua mão invisível não tenha sido vista, Senhor, fisicamente, mas nós podemos perceber, nós podemos entender e agradecer que o Senhor esteve conosco, Pai. Deus, diante dos desafios que se apresentam diante de nós, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, o Senhor nos fortaleça, que a cada dia os desafios eles possam apenas nos fazer ficar mais parecidas contigo, como o ouro é refinado pelo fogo, Senhor amado, que possamos ser refinadas pelos desafios que nos apresentam, Pai, e que a gente se torne pessoas, seres humanos melhores, Deus. Em nome de Jesus, cada mulher aqui, Senhor, essas quase 80 e poucas mulheres que estão aqui, Senhor, presencialmente, ou aquelas que vão assistir depois, Senhor amado, que a tua presença invada a sua casa, a sua vida, os seus lares. Deus, que a tua presença possa, Senhor amado, fortalecer no dia da angústia, que elas possam ser fortalecidas, consoladas. Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, que aquelas que estão, Senhor amado, com os pés desfalecendo, Senhor, na caminhada, sem força para dar o próximo passo. Em nome de Jesus, que o vento do teu Espírito possa enchê-las e dar, Senhor amado, força para andar mais uma milha. Em nome de Jesus, Senhor amado, nós colocamos diante da tua cruz agora tudo aquilo que tem nos impedido de ir além, Senhor, tudo aquilo que tem nos dificultado a nossa jornada. Nós colocamos agora diante da tua cruz e recebemos de ti, Senhor amado, a força, a coragem. Nós recebemos de ti, Senhor amado, o ânimo, a alegria, Senhor, a alegria do teu Espírito. Em nome de Jesus, nós recebemos de ti, Senhor amado, a unção que quebra o jugo, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai. A unção que quebra toda depressão, que quebra, Senhor amado, toda tristeza, toda frieza. Em nome de Jesus, nós recebemos de Ti, Senhor, e lançamos diante da Tua cruz tudo aquilo que nos impede, Senhor amado, de nos parecer mais contigo. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, pela vida da pastora Leia, obrigada pela Eneida, obrigada por esse movimento tão precioso. Deus, em nome de Jesus, que seja um canal, esse lugar seja um canal de cura, de restauração, de transformação de vida. Em nome de Jesus. Obrigada por esse tempo tão precioso. Abençoa a Eneida, a sua família, abençoa a pastora Leia. Deus, que elas possam ter a resposta daquilo que elas têm clamado e aquilo que elas têm buscado em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Djane. Muito obrigada. Então, vamos.
Aí, estava desligado o microfone. Obrigada, Djane. Muito obrigada. Hoje a passagem bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 7 a 10. E o texto chama Persistência nos Desafios. E aí, cada dia eu vou querer aqui. Se você... Eu vi que muitos compraram livro esses dias. Se você comprou livro esses dias e falava assim, Eneida, ficava com tanta vontade de ler quando você convidava. E aí eu quero convidar você. Se você agora tem o livro e quer fazer a leitura, levanta a mãozinha quem quer fazer a leitura de hoje. A Miriam está aí? Eu não vi se a Miriam está aqui. A Luana, a Miriam, eu vi que elas compraram um livro esses dias. Não tá. A Dani está aí. A voz da Dani é carioca, é boa. Dani, então, Dani, você vai fazer a leitura do texto. E agora eu queria mais uma irmã para fazer a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é 2 Coríntios, capítulo 12. Tem alguém que já abriu a Bíblia aí? Vamos ver quem levantou a mãozinha aqui. A Camila. Camila levantou a mãozinha. Camila, os versículos seriam de 7 a 10? Vamos ler do 1 ao 10 rapidinho, por favor? A Camila lê rápido, que aí está bem do início da história. Obrigada, Camila. Aí depois a Dani lê o texto. Bom dia, meninas. Bom dia. Dons espirituais. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera. Ah, eu estou lendo errado, né? Agora que eu vi. É o 12. Foi você levantou a mão e eu falei, gente, eu estou lendo 1 Coríntios. É o Desculpa. 2 Coríntios. Desculpa, gente. Desculpa. Não tem problema. 2 Coríntios 12. Tá. A visão de Paulo e o espinho na carne. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Mesmo que isso não sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Ah, que lindo. Obrigada, Camila. Lindo texto. Obrigada, Dani.
Nada. 9 de maio. Persistência nos desafios. Mas a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. 2 Coríntios 12, 9. A vida nos apresenta desafios e muitas vezes as dificuldades parecem insuperáveis. Mas em cada não que recebemos, existe um propósito de Deus para nos moldar. Eu penso que, assim como partículas invisíveis no ar formam uma atmosfera que não podemos ver, existem forças invisíveis ao nosso redor trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. Como aquela garotinha persistente que enfrentou o medo e não aceitou o não como resposta, nós também somos chamados para não desistirmos facilmente. Eu acredito que em cada desafio, Deus está preparando algo maior para o nosso futuro. Quantas vezes você já esteve a um passo da vitória e pensou em desistir? Às vezes estamos tão perto de alcançar a bênção, mas por não enxergarmos o que está por vir, nos rendemos antes de ver o resultado. A persistência é como atravessar uma barreira invisível. Ela nos permite acessar o que Deus já preparou, mesmo que ainda não possamos ver. Deus nos chama para perseverar, mesmo quando tudo parece difícil. A cada desafio que enfrentamos, Ele nos convida para confiar em sua provisão. A falha temporária não define o nosso futuro, mas sim a nossa insistência em buscar o que Ele tem preparado para nós. Como o apóstolo Paulo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nos momentos de maior dificuldade é quando o poder de Cristo se revela em nós. Esse em nós saiu bem chiado, né? Você caprichou, não foi, Dani? Obrigada, Eu dei uma Dani. caprichadinha nesse final, só para mostrar ao mundo que você é carioca, não é? Fala sério. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia, pastora. Bora falar de persistência? E persistência no desafio? Coisa boa. Bom dia, 92 mulheres, porque eu dou bom dia em atacado e a Eneida no varejo, tá? Pastora, 109. Quanto que tem? 90? 109. 109 mulheres. Bom dia, vocês que não têm juízo e estão aí acordados. Temos juízo, sim, né? Temos mais juízo do que a gente pensa, né, gente? Que bom ter você aqui para poder, a gente, nos primeiros momentos desse dia 9, dessa sexta-feira, poder dizer ao nosso Deus o quanto a gente quer tê-lo. Porque querer tê-lo, muitas pessoas têm, mas falar com o corpo, meu Deus, só a gente sabe, né? O que é acordar às 5h30 da manhã para isso. Que bom ter você aqui para poder ouvir nesse dia, que hoje é dia da gente persistir. Bom dia, meu povo! E aí, aqui no primeiro parágrafo, a gente se depara com uma coisa bem especial. A bispa tem uns termos tão legais, né, gente? Eu adoro os termos que ela traz. Olha o que ela trouxe hoje. Partículas invisíveis. Aí eu fui pesquisar o que é isso. O que é isso no reino espiritual? O que é isso dentro da linguagem de Deus para nós? Partículas invisíveis. Eu vou contextualizar para você. Na parte que ela fala sobre isso, é assim, ela pensa, né? Eu penso, assim como partículas invisíveis no ar formam uma atmosfera que não podemos ver, existem forças invisíveis ao nosso redor trabalhando para o nosso bem, mesmo quando a gente não entende. Então, ela está fazendo uma relação sobre as partículas da atmosfera, que a gente não vê, mas que são formadas. E que essas partículas, elas se assemelham a coisas espirituais, que às vezes a gente não vê, mas sabe que está lá. Às vezes eu tenho a impressão, e se você tem uma sensação espiritual aguçada, ou se você tem uma percepção mais sensível, às vezes a gente não vê, mas a gente sente uma presença, a gente sente uma sensação, e é nessa sensação que muitas coisas acontecem. O que partículas invisíveis significa para a inteligência artificial? Significa que existe uma força que a gente não consegue visualizar, mas que a gente sabe que está ali.
Aí ele trouxe algumas informações e alguns exemplos. Por exemplo, a proteção, a inspiração, os milagres, e olha aqui, as coincidências. As coincidências, na verdade, são as maneiras que Deus certamente trabalha para poder te empurrar para aquilo que Ele quer. E aí a inteligência artificial também me ajudou a entender sobre partículas invisíveis, dizendo que muitas vezes o nosso sensorial, a nossa sensibilidade, as nossas sensações vão entender algumas coisas que Deus está nos dizendo. E isso às vezes se revela, sabe onde? No seu clima. Como está o clima aí? Hoje em Brasília está friozinho, ó. Eu estou de casaco. Essas sensações que você tem, se está sol, se está chovendo, a temperatura, o cheiro que o tempo dá, tudo isso são partículas invisíveis que às vezes a gente ignora, mas que tem a manifestação do favor de Deus sobre a nossa vida. Quando você entende e fica atenta, olha aí a Nilva lá com calor, lá no Paraná, e a gente aqui em Brasília com friozinho, né? Marcinha está sempre se queixando do calor lá em Belém. A gente aqui no Rio Grande do Sul, que neva, gente, né? O povo aí, as gaúchas que estão aqui. Essas sensações que a gente aprendeu a simplesmente sentir, elas podem ser a revelação ou a comunicação de Deus para outras coisas, partículas invisíveis do que Deus está fazendo. E aí, no segundo parágrafo, diz que quantas vezes você já teve a um passo de ganhar, de receber a sua bênção, de receber a sua vitória, mas você parece que está tão cansada que você pensa que vai até desistir do casamento, desistir do seu trabalho, desistir de si mesma, e às vezes porque a gente não enxerga, a gente tem essa impressão de que a gente precisa dar e tchau, acabou, não quero mais brincar, cansei, né? Às vezes a gente não tem isso. Aí, antes disso, a bispa fala uma coisa muito bacana. Ela fala assim, ó, que às vezes a gente pode se assemelhar àquela garotinha que ganha um não. Para vocês, esse não está espelhado ou fica bem? Vocês estão vendo direitinho? Então, eu quero te trazer, eu adoro fazer isso, gente, trazer recursos para vocês. Ó, quando Deus disser um não para você, na verdade, o que ele está manifestando é que existe um propósito guardado dentro desse não. Mais ainda, nós estamos aprendendo que esse não é também uma maneira de você olhar isso como um bom desafio para você não desistir da presença. E mais ainda, persistir. Não desistir não é só uma opção, é uma necessidade para você poder ficar nesse lugar da persistência. Então, olha aqui quanta coisa que esse texto traz nesse primeiro parágrafo, dizendo que o não que você está recebendo aí, está batendo pé igual uma menina boba, mimada, que Deus está dizendo para nós é que esse não, ele pode ser visto de outra maneira. Ele é, na verdade, um propósito disfarçado. Ele é um desafio para você poder não desistir dele. Porque se você recebe tudo que você pede, você vai se transformar numa monstrinha. Você quer ser monstrinha? Eu falo isso para minha Sofia. Se eu disser sim para você o tempo todo, você vai ser uma monstrinha. Aí ela fala assim, tudo bem eu ser monstrinha, mãe, tudo bem. Tudo bem, nada. A gente precisa entender que os nãos, eles são necessários. O cérebro espera o não do mundo para ele se modelar. E aí, com essas plaquinhas que nos sinalizam que a gente precisa visualizar o não como uma maneira especial de vermos Deus, no último parágrafo, no finalzinho do segundo parágrafo, diz que a persistência é uma arma especial para você e para mim. Porque é a persistência que vai nos ajudar a atravessar aquilo que a gente não está vendo. A persistência é aquilo que vai permitir a gente acessar um pouco mais de Deus. E aí, lá no último parágrafo, diz que Deus está nos chamando, nos convidando para a gente perseverar quando tudo parecer difícil. E para terminar, grande finale, trouxe para vocês uma massinha para ilustrar a nossa sexta-feira.
O que a bispa está nos ensinando hoje, no dia 9 de maio, é que a persistência nos desafios, na verdade, está nos modelando como uma massinha. A modelagem do nosso coração, da nossa vida, vai depender muito dos desafios que eu e você vamos enfrentar. E isso, gente, é para todas nós. Todas nós. Não importa se você é branca, morena, se você é loura, se você tem um cabelo ruivo, não importa se você mora em Brasília ou fora de Brasília, todas nós temos desafios. E o desafio, segundo o que a bispa quer nos ensinar e nos inspirar hoje, é como se fosse massinha de modelar. O não que você está recebendo é, na verdade, a possibilidade de Deus te dar uma nova forma. Uma forma nova de você enxergar a sua vida, o seu casamento, sua maternidade, enxergar o que Deus está te dizendo. E sim, muitas vezes ele vai te dizer não, porque o que ele tem sobre nós são propósitos. O propósito que ele tem para a gente, às vezes, é muito mais... A gente fica muito mais maleável quando a gente recebe o não, porque a gente fica dependendo dele. O não de Deus para muitas coisas da nossa vida vai depender também da maneira como a gente vai percebê-lo. E a grande decisão da nossa vida é: não desista, persista. Não desista, persista. E você persistindo, você está, na verdade, se transformando no que Deus deseja. É no que Ele quer, não é no que nós queremos. E, às vezes, gente, o não, seja do que for, ou daquele momento que você está vivendo, ele é, às vezes, um livramento, uma proteção, um jeito de Deus se revelar. E aí eu quero te chamar a atenção. Não fica preocupada porque ainda não aconteceu, porque ainda não veio o sim. Se preocupe de enxergar na circunstância qual é o propósito que Deus está manifestando para a sua vida de acordo com o que você está vivendo. Entenda, eu e você temos a possibilidade de vermos no nosso desafio uma massinha de modelar onde o nosso coração ganha nova forma. Hoje, em maio, eu estou entendendo que Deus está modelando o meu coração para vivermos novas formas de relacionamento. Eu estou vendo que o meu casamento com o Edinho tem se manifestado em uma modelagem, um relacionamento em que a gente está percebendo, depois de 25 anos, novas formas de conhecer, se respeitar, se ouvir. Isso é propósito de Deus. Olhar para a minha maternidade da Sofia com 15 anos e ver que é uma fase tão diferente de tudo que eu já vivi, isso é Deus me modelando. Olhar o meu ministério, olhar o ministério com crianças da minha igreja, olhar os voluntários e ver que Deus está, nesse mês de maio, revelando novas coisas, é sem dúvida alguma ver que os desafios eles são modeladores do nosso coração. E eu quero finalizar dizendo isso, que você simplesmente vá, simplesmente sinta o que Deus está colocando. E desistir, bonita, não é uma opção para nós. Desistir não é uma opção para nenhuma de nós que estamos aqui e aquelas outras que vão assistir depois. Olha como é que está a oração de hoje do nosso texto. Senhor, me ajude a persistir mesmo diante dos desafios que parecem impossíveis, que eu nunca perca de vista o seu propósito, sabendo que cada não pode ser o caminho para um sim maior. Fortaleça-me nas minhas fraquezas e faça-me ver a sua mão agindo em cada situação. Amém? Talvez quando eu te falo sobre o não e sobre o desafio, você já tenha clareza de que tempo que você está vivendo aí na sua vida, no seu coração. Quando eu te falo que Deus está modelando a gente e fazendo com que o nosso coração tome uma nova forma, você pensa assim, meu Deus, isso faz muito sentido para mim nesse mês de maio. Eu estou desse jeito, Deus está modelando meu coração como nunca modelou antes. E aí, nessa oração, eu quero te pedir para você dizer ao Senhor que você está pronta a viver os propósitos que Ele tem para você, mesmo que você não entenda. E que você não vai desistir, que você vai persistir naquilo que Deus tem para o seu nome, para a sua vida. Deus tem manifestações especiais para poder fazer com que esse seu maio seja especial, mas ele depende de você, ele precisa de você.
Ele precisa que você se ajuste, se posicione. Então, pare de ser menina mimada e comece a orar e entender o que Deus tem para revelar sobre a sua vida nessa nova forma, nessa nova modelagem. Aceite o não como uma pessoa em que pensa assim, Deus, eu estou entendendo o seu não, mas eu quero receber o sim, como uma menina que não se conforma com o não e busca em Deus o entendimento dos propósitos. Amém? Vamos orar juntas? Senhor, muito obrigada por essa sexta-feira de maio. Mais de 100 mulheres reunidas, Senhor. Senhor, a gente tem juízo, meu Deus? Tem. Fala sério pra gente, Senhor. Acordamos cedinho, aqui em Brasília, tão friozinho, e a gente sair das cobertas com o objetivo de te ver. Ah, Jesus, a gente tem muito juízo, sim. A gente tem, além do juízo, a gente tem um amor que o nosso corpo precisa perceber. Não é só da intenção, do pensamento, de elaboração. O nosso corpo está dizendo ao reino espiritual que, além de juízo, a gente tem um amor que não nos paralisa dentro do nosso cobertor, em cima da nossa cama, no nosso sono quentinho. Oh, Deus, obrigada. Muito obrigada, porque nós estamos juntas aqui diariamente, às 5:30 da manhã, nas primeiras horas do dia, para dizer ao mundo que os desafios que estamos enfrentando, os nãos que estamos recebendo, nós queremos entender como novas formas que vamos ter de acordo com a tua mão nos modelando. Coisa especial nessa sexta-feira, Senhor, perceber que a tua mão poderosa está modelando o nosso coração, como essa massinha verde ficou na minha mão agora. Nosso coração está sendo modelado em olhar os desafios e saber que dentro deles tem propósitos especiais da tua parte. E a nossa posição é não desistir, é persistir até o final, é persistir e se conhecer no processo, no caminho, é saber que esse casamento está tão difícil, está tão desafiante, mas que olhando para o Senhor a gente tem força. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos e nos ajude a enxergar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Que nessa escassez a gente aprenda a ver melhor como o Senhor se revela na provisão. Que nesse lugar da maternidade desafiante, o Senhor nos revele como o Senhor nos ama incondicionalmente. Que nessas circunstâncias internas, de pensamento acelerado, ou de pensamentos tóxicos, ou de pensamentos intrusivos que vêm até o nosso lugar, a nossa assimilação, e às vezes parece que a gente nem tem gerência do pensamento. Temos sim, Deus, obrigado por isso. E nós expulsamos todo e qualquer pensamento que tira a nossa fé. Nós queremos te dizer, espírito de incredulidade, que você não tem lugar dentro de nós, você pode bater em retirada. Nós expulsamos você de dentro da nossa modelagem de vida. Queremos nos apropriar da fé que excede e que nos mostra, além dos olhos, excede as circunstâncias. Nós queremos olhar para a fé, que aquilo que esperamos e que não vemos ainda, vendo a tua mão, Senhor. Queremos te dizer, espírito de acomodação, bate em retirada. Nós queremos viver o novo, e o novo não está nesse lugar do conforto, às vezes está no lugar de desconforto primeiro, para depois todas as bênçãos virem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o nosso coração na tua mão. E para cada estação, para cada fase, o Senhor tem como uma massinha de modelar, uma maneira de trazer uma nova forma para a gente operar. Muito obrigada por saber que o Senhor tem a nossa vida na palma da tua mão. E saber dessa verdade, saber que a tua graça superabunda, que o Senhor tem a tua graça que nos é suficiente. Ó Deus, isso dá um refrigério no nosso espírito e na nossa alma. Obrigada por essa verdade de saber aquilo que Paulo escreveu em Coríntios, que a tua graça nos basta, que o teu poder se aperfeiçoa exatamente nesse lugar em que estamos vivendo a nossa fraqueza. Muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, o teu amor e a tua maneira de modelar, de segurar a nossa vida com tanto cuidado, com tanta delicadeza na tua mão, e a gente poder sair nesse mês de maio com o cheiro daquilo que a sua mão é.
Obrigada, Jesus. Nós te entregamos essa sexta-feira e dizemos, vem com a gente, não deixa a gente só, faz manifesto aquilo que está invisível, as partículas invisíveis, começa a dar a ela materialização para a gente ver que a tua mão está sobre nós. Te adoramos, te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Cadê Mariana, que faz a gente sorrir e sai o nosso sorriso para o dia? Sem notificações, por favor. Bom dia. Bora. Eu vou botar minhas plaquinhas aqui, tá? Vamos lá. Tá. Deixa eu ver se eu Vamos lá. consigo. Peraí, deixa eu só sair as Peraí. notificações. Espera que está caindo aqui o meu negócio. Meninas que chegaram a... Peraí, Mari, peraí, que eu não estou Pode se bonita, não. Não organizar. tô bem, não. Pera, Pode se pera. organizar. Deixa eu me ajeitar. Ah, eu Meninas queria que o não aparecesse, ó. Aí. Ficou bom? Vem aí. Aí, deu. Vamos lá. A grande primeira. 1, 2, 3. Calma aí que eu tô printando. A primeira grande foi. Foi mesmo? Agora eu descobri o lugar que fica todos os prints. Então vai. Agora vamos para Vai, a A da- pequena. a pequena. Só um pouquinho. Tá liberando aqui. Espera aí que tá abrindo, que tá carregando. Carregando. Vamos. 1, 2, 3. Tô printando. Tem que narrar. Pronto. Foi, acabou. Bom dia, bonita. Feliz sexta-feira. Feliz vários nãos com cara de propósito de Deus. E a ordem para a gente hoje é persista, não desista. Amém? Deus te abençoe e te faça prosperar em todo o seu caminho nessa sexta-feira. Tudo que você tem proposto no seu coração de realizar, que você realize para além do que você pensa que pode fazer. Então, dentro do nosso coração, não cabe, não consigo, não vou, tenho medo, vai com medo mesmo. Persista e vai até o final. Beijo, dia abençoado para você. Senhor te abençoe e te guarde.